Cara, eu tive uma ideia de vídeo. Na verdade, mais do que a ideia de um vídeo, eu tive a ideia de um quadro. Por quê? Porque o assunto de criação de conteúdo para designers, não de designers criando para designers, tá? Mas criação de conteúdo que designers devem fazer para conseguir clientes, é um assunto recorrente de dúvida. E facilmente eu falei para minha esposa que, nossa, eu preciso gravar um vídeo e conseguir trazer isso para, sei lá, 15 minutos. Mas facilmente, se me juntasse aqui e deixasse eu falar, eu falaria mais de 2, 3 horas seguidas sobre criação de conteúdo, porque não é um tema tão simples. A gente precisa descer para vários lugares aqui para a gente conseguir chegar no final e ter um conteúdo bom, que converte, que atrai de fato o cliente, que faz esse cliente ele confiar e comprar de você e não achar que a sua solução é genérica, enfim. Existe uma série de fatores que estão por trás, ou melhor, que estão por trás da criação de conteúdo e que eu preciso tratar sobre todos. Então, a ideia de fazer um vídeo sobre a criação de conteúdo se transformou, na verdade, na ideia de fazer um quadro, né, com vários episódios, sei lá como que eu vou chamar isso ainda, porque eu tive essa ideia, sei lá, 10 minutos atrás, já vim correndo gravar enquanto as informações estão frescas aqui na cabeça, tá? Então, o jeito que você vê aqui no título, aqui embaixo, é o jeito que a gente decidiu chamar isso, no final das contas. Eu vou tentar trazer pelo menos 2 a 3 vídeos só desse quadro aqui, por semana. Se eu perceber que isso aqui não tá virando constância, eu vou diminuindo, mas enfim, o que importa é que são poucos episódios, digamos assim, acredito que 5, 6 episódios, e eu preciso do feedback de vocês, tá? Então, digam aqui se esse é um assunto interessante mesmo, se isso aqui já fritou um pouco a cabeça de vocês, e vamos evoluindo juntos aqui. Eu separei pro primeiro episódio dessa série, talvez o fator mais importante por trás da criação de conteúdo, que é o que faz o seu conteúdo ter um bom engajamento, que é o que faz o seu conteúdo atingir a pessoa, o público, ou sei lá, quem você quer, da forma correta, que faz as pessoas lerem o seu conteúdo até o final. Enfim, a grande chave, a senha, no final das contas, aí por trás de um conteúdo bom é a audiência. Então, esse não deveria ser o segundo, terceiro, quarto tema, mas o primeiro, o principal, o central. A gente só pode começar a falar de conteúdo ou criação de conteúdo começando por esse que é o tema central, no final das contas, sobre criação de conteúdo. Então, eu tô aqui no FigJam, como você tá vendo aqui do lado, e eu vou pra lá agora, porque a gente vai rabiscar algumas coisas, eu vou fazer isso de forma muito prática, e também depois dar algumas dicas, ajudas, sei lá, como você queira chamar, para que você consiga mapear a audiência da melhor forma. Então, a gente não vai falar aqui de ICP, persona, nada, vai olhar pro seu público, beleza? Então vamos lá comigo. Eu vou aqui para a tela do Figma. Aí, nesse momento eu parei completamente de ver vocês aqui. E vamos lá, vamos começar a rabiscar. O que a gente tem que pensar? Existe uma certa crença, talvez, no mercado, de que existem nichos, né? Então tem um nicho aqui de nutrição, tem um nicho aqui de, sei lá, academia, um nicho aqui de infoproduto, um nicho de, sei lá, existem diversos nichos. E qual que é o primeiro pensamento do designer que quer criar conteúdo? Cara, eu vou fazer um conteúdo, né? Esse conteúdo vai estar lá no Instagram. Esse conteúdo eu vou falar para esse público aqui. Ou seja, se eu for fazer um carrossel, a capa vai ter lá nutricionistas, você, sei lá o que lá, não sei o que. E existe uma crença de que essa é a melhor forma de você criar um conteúdo, porque você tá nichando já na capa, você tá falando para quem é, você selecionou, obviamente, um nicho aqui, você tá tratando desse nicho. Mas, contudo, entretanto, todavia, aí a gente já vai entrar para falar um pouquinho sobre a ideia de nicho ou não, mas eu não acredito muito que exista isso aqui. Tá? Isso aqui para mim, beleza, isso existe, tá? Não tô falando que eu sou um completo idiota e não acredito que exista isso. Mas existe uma outra concepção que ela é uma concepção de nicho e subnicho, ou de, sei lá, grupos de nichos, sei lá como você quer chamar, mas entenda que além de existir, sim, a nutricionista, a psicóloga, o médico, o sei lá o quê, todas essas pessoas, elas pertencem a um conjunto maior, elas pertencem a um grupo maior de pessoas. No caso aqui de nutricionistas, médicos, psicólogos, etc., esse grupo maior é de profissionais da saúde, ok? Então a gente está aqui tirando a concepção de que existem subnichos e que você precisa falar com essas pessoas se você quiser um conteúdo que dá certo para falar que existe acima dessas pessoas um outro grupo de pessoas também que essa pessoa está dentro. Então ficou um pouquinho confuso, mas isso aqui vai ficar mais palpável, né, cada vez mais. O que eu tô querendo dizer? Isso aqui facilita muito, porque ao invés de você olhar dessa forma que existem diferentes tipos de pessoas, você simplesmente pode perceber que existem grupos onde essas pessoas estão inseridas. Grupos de profissionais da saúde, grupos de esses profissionais da saúde, eles vendem hora por dinheiro, eles atendem pacientes, eles precisam atender consultas, ok, seja um psicólogo, médico, etc. Esse grupo aqui de produtores de conteúdo, olha, eles vendem infoproduto, eles têm mentoria, eles têm acompanhamento, eles têm treinamento, eles falam sobre determinado assunto. Isso aí sucessivamente, tá?
A sua primeira missão para você começar a produzir conteúdo como designer e talvez até ter um pouco mais de clareza sobre o seu negócio é encontrar o grupo de pessoas que você quer falar. Não o nicho. Esquece essa palavra, esquece essa ideia, mas olha para o grupo de pessoas que você quer atingir com o seu conteúdo. Isso vai fazer com que, na hora que você criar lá o seu post, o seu carrossel, o seu Reels ou o que quer que seja, um vídeo no YouTube, isso aqui fale com várias pessoas. E essas várias pessoas, elas gostem, acreditem, confiem e comprem de você no final das contas, porque você vai estar falando de uma dor que todas elas têm em comum. Você vai estar falando de um problema que todas elas têm em comum e que você resolve através do seu trabalho. Então essa é uma primeira concepção que eu queria que você tivesse. Antes, se a gente pudesse dividir em alguma task aqui para você conseguir fazer conteúdos melhores, olha para o grupo de pessoas que você atende. Olha para o grupo de pessoas que você está inserido ou que o seu cliente ideal está inserido, etc. E diagnostica isso. Esse é um primeiro passo. Depois, eu vou te apresentar um conceito que ele não é um conceito inventado por mim, porque ele é muito estúpido, que é aquele conceito de existe no mundo, praticamente para várias coisas, não todas, aquela mesma ideia do iceberg, de que a coisa vai ficando cada vez mais profunda. Tá? Com a audiência, isso aqui não seria diferente. O que eu tô querendo dizer com isso? Essa audiência, ela tem problemas que ela enfrenta. A sua missão aqui é descobrir quais são esses problemas, inserir esses problemas de uma forma dentro do seu conteúdo que faça essa audiência falar, interessante, que legal, eu nunca tinha ouvido esse problema por esse ângulo, eu quero ele para resolver o meu problema. Quando que esse processo vai começar a acontecer? Quando você conseguir identificar, notar, descobrir, listar as dores que essa sua audiência enfrenta. Então aqui a gente já falou que essa audiência ela é uma audiência macro. Isso não é determinante, tá? Você pode tentar se aventurar como você quiser, mas eu tô dando um caminho mais rápido, né? Tô dando o atalho aqui no final das contas. E você pode, enfim, tentar se aventurar, mas vamos supor que a partir de agora a gente vai tomar como padrão que nós estamos falando com o grupo de público que são infoprodutores, pessoas que vendem produto, infoproduto, serviço, acompanhamento. Por que você escolheu esse, Rafael? Porque é o que a maioria de vocês está assistindo já atendeu, conhece mais a fundo e não está querendo se aventurar em segmentar, em nichar. Esse aqui é um público que todo mundo conhece. Então aqui eu tô falando do Ruiter, aqui eu tô falando do Pedro Sobral, aqui eu tô falando do Ícaro de Carvalho, da Josefina que vende curso de emagrecimento, tô falando de todo mundo. Essas pessoas, elas têm dores e problemas em comum, que tem a ver com o grupo onde elas estão inseridas. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai tomar esse público como exemplo para a gente poder conduzir toda essa série de vídeos aqui. Então, beleza, vamos lá. Vamos voltar para cá. Na dinâmica do iceberg, eu uso isso aqui, na verdade, para explicar que esse público, vamos chamar esse grupo agora de produtores de curso. Produtores de curso, vai, um nome péssimo aí, mas para a gente poder dar um nome para esse grupo de pessoas aí. Você vai fazer isso de acordo com a sua realidade. Esses produtores de curso, eles têm dores e problemas, e desafios e situações que eles enfrentam no dia a dia. O que a maioria das pessoas que vai criar conteúdo, designer, sei lá o que é que seja, para vender serviço para essas pessoas faz? Vamos falar sobre as dores que eles enfrentam. Aí a pessoa vai lá e começa a listar dores. Vamos lá, número 1. Esse cara quer aumentar as vendas, quer aumentar as vendas do produto dele. Essa pessoa, essa mulher, sei lá o que é que seja, não importa. Essa pessoa, ela quer um design bonito que reflita o que ela é, a qualidade do produto que ela tem. Beleza. Essa pessoa, ela quer que o produto dela seja valorizado. E para isso, ela precisa de um design que faça esse trabalho por ela. Ela precisa de um design premium, estratégico, etc. Tudo bem, então aqui a gente está falando de algumas dores aqui que eu dei de exemplo, que é falta de vendas, ou vendas insuficientes, melhor dizendo, um design de baixo nível para o que ela tem, um produto que está sendo visto com menor valor, porque ele poderia ter maior valor agregado. E aí você vai lá, belo, lindo, pimpolho, e faz o seu conteúdo falando desses problemas aqui. Aí você vai lá e vai escrever um carrossel. Fala, agora eu vou falar com essa galera. Aí você vai lá e faz assim, ó. Infoprodutor, seu produto pode vender muito mais. Arrasta pro lado. Beleza? A galera faz um conteúdo assim. O que na sua cabeça, na verdade, na sua cabeça você fez? Cara, eu toquei numa dor dessa pessoa. Então ela vai ler e falar assim, ó. Nossa, eu preciso mesmo saber disso, porque meu produto, eu não sabia que meu produto podia vender mais, vou arrastar pro lado. Você faz esse conteúdo, aí você posta
E aí vai ter 4 likes nesse conteúdo. Um do seu amigo designer, um daquele cara que te segue, gosta do seu trabalho, outro de alguém da sua família, sei lá. Aí você vai falar assim, não, beleza, pô, eu preciso fazer em volume, né? Falam que o conteúdo tem que ser volumétrico até eu acertar. Aí você vai fazendo, arrastando, você vai percebendo que esse resultado aqui, ele não muda. Aí você vai turbinar, você vai fazer qualquer coisa e o resultado, ele não é satisfatório. Por que que isso acontece? O problema não está no conteúdo, mas nas dores que você atingiu. E aí agora a gente vai para a dinâmica do iceberg. O público tem dores, você tem dores, você que é designer tem dores específicas, só que você tem dores que doem pouco e dores que doem muito. Você quer ver um exemplo disso? Se eu falar para você, designer, você tá deixando dinheiro na mesa, porque você poderia estar cobrando muito mais pelos seus contratos. Beleza. Isso aí dói em você. Eu sei que dói. Você fala, pô, foi verdade, eu poderia estar cobrando mais pelos meus contratos. Só que é diferente de eu falar pra você. Cara, eu sei que todas as vezes que você faz demanda daquele cliente que te paga pouco, te bate um arrependimento de você falar assim, cara, por que eu ainda tô com esse cliente? Só que aí automaticamente você responde, tá, beleza, eu preciso dele porque se ele sair eu fico sem grana. Então você continua agradando esse cliente, continua entregando bem para esse cliente para ele não romper o contrato com você, porque você acredita que um dia vai chegar um projeto melhor e você vai poder demitir, sei lá, esse cliente e poder trabalhar menos, ganhando mais em um contrato melhor. Isso acontece, ou já aconteceu pelo menos no seu dia a dia, não acontece? Olha como que eu consegui sair de uma dor genérica e ir para uma dor muito mais profunda. O que que eu fiz aqui? Eu nada mais fiz do que aprofundei nas dores dessa audiência, que no caso é você que eu dei de exemplo aí, designer, né? Por que que eu consigo fazer isso com tanta facilidade e rapidez? Porque eu conheço muito bem a minha audiência, eu conheço muito bem as dores de designers, afinal de contas eu sou designer há 15 anos, eu já passei por todos os problemas que todo mundo passou. O estúdio novo hoje fatura R$100.000 por mês, mas eu já faturei 5, 6, 7, fiquei travado em 15, fiquei travado em 20, travei em 30, quebrei, fui para 10, perdi cliente de 5.000 quando eu faturava 20, eu já passei por todos os problemas. Já trabalhei de domingo a domingo, de segunda a segunda, de madrugada, fazia marmita pra semana, 2 horas da manhã da segunda-feira, e eu também, já ao mesmo tempo, sentei numa segunda-feira e falei, ih, não tem nada pra fazer, eu vou criar conteúdo. Então eu já tive todos os extremos. Eu conheço muito bem a minha audiência porque eu sou ela. Mas você talvez não é a sua audiência. Você não é, pra gente pegar o mesmo exemplo aqui, você não é um produtor de curso. Você não é um infoprodutor, sei lá. Você não é essa pessoa. Mas o seu desafio é conhecer esse público com tanta profundidade que você vai conseguir começar a mapear as dores mais doloridas que essa pessoa tem. Quais são essas dores mais doloridas? Normalmente são as dores que essa pessoa pensa assim que ela acorda. São os problemas que ela pensa quando o celular dela tá bombando de mensagem, problema, grupo, ela só bloqueia e respira fundo. São esses problemas que realmente afetam a vida da pessoa. E são para esses problemas que você precisa comunicar uma solução. Aqui, querendo ou não, a gente está misturando um pouco de conteúdo com oferta, mas isso aqui é imprescindível para a gente conseguir chegar num bom conteúdo. Então, a peça fundamental para um bom conteúdo é você conhecer muito bem a sua audiência. Saber muito bem as coisas que ela pensa, vive, sente. E as formas de você fazer isso são milhares. Você pode conversar bastante com esse público, você pode pegar retroativamente todos os públicos que você atendeu, escolher os melhores, falar, cara, o que que essa pessoa reclamava? Quais eram as dores dela? O que que ela sentia? Como ela falava? Começar a fazer essa lista. E aí eu quero que você, sem filtro, tá? Faz esse exercício aí, acabando esse vídeo e tal, não faz agora, senão você vai cortar o seu raciocínio. Mas lista 10 dores, tá? Lista 10 dores dessa audiência, sem filtro. Não é pra você pensar em dores profundas, nada. Lista dores que você conhece dessa audiência, problemas que ela enfrenta. Não precisa ser dores, tipo assim, falta de vendas. Não, problemas que ela enfrenta. Ela aprova as coisas do lançamento dela porque tá em cima da hora. Ela faz não sei o que porque isso gera tal problema. Ela contrata designer que ela acha que vai trazer muita qualidade porque ela gosta que o produto dela seja bem visto. Ela gasta muito em tráfego, mas ela fatura pelo menos. Então, lista dores, assim, sem filtro, sem filtro. Não é hora de você ser bom, é hora de você soltar tudo que tá no seu cérebro. Fez isso, aí você vai começar a fazer o aprofundamento. Você vai pegar uma dor específica e você vai desenhar como que essa dor dói durante o dia. Você vai fazer esse exercício com todas as 10 dores. Vou fazer junto com você para te ajudar. Vamos pensar aqui que essa dor aqui, desse público de produtor de cursos, é a minha página de vendas, não... Ou melhor, vamos pensar assim, ó. As minhas páginas criativos, etc., não são tão bonitos quanto eu sei que poderiam ser. Ok, isso é uma dor válida, né? Às vezes a pessoa olha, mas, pô, beleza, não tem tempo de corrigir e tal, ok. Essa é uma dor.
supor que essa seja uma das 10 dores que você selecionou. Agora você vai fazer um exercício de destrinchar. Então agora você vai colocar sua mente para trabalhar. Por quê? Essa é uma dor. Mas você falar sobre isso não é o suficiente. Porque você fala de uma parada muito superficial. Então vamos aprofundar. Como que essa dor dói no dia a dia? Pode doer de várias formas. Vamos listar algumas aqui. Então, vou fazer esse exercício de aprofundamento. Primeira forma que pode doer é ela olhar para um concorrente ou ela tá ali. Porque pensa comigo, ela produz conteúdo, né? Ela tem infoproduto e tal. Então, ela consome anúncios, ela consome outros produtos, ela tá nesse mesmo segmento. Ou seja, quando ela estiver mexendo no Instagram dela, vai aparecer anúncios, né? Vai aparecer criativos, ela vai ver vídeos, ela vai ver ads, ela vai ver páginas. E ela, por consequência, por ser uma pessoa que tá nesse mercado, ela vai sempre olhar para saber o que os outros estão fazendo. Ela vai olhar a página para xeretar, ver a oferta, ver o preço, ver o que vai ser entregue. Só que quando essa pessoa ela faz isso, ela olha para a página, para o criativo, para o funil e fala assim: caramba, que coisa linda. Parece que ela tem uma equipe profissional. O ticket do produto é caro, mas com essa qualidade, difícil alguém não comprar. Putz, queria tanto conseguir fazer o mesmo no meu produto. Eu digitei aqui, ele... Caramba, coisa linda. Parece que ela tem uma equipe profissional. O ticket de produto é caro, mas com essa qualidade é difícil alguém não comprar. Putz, eu queria tanto conseguir fazer o mesmo no meu produto. Vamos rabiscar. Será que se eu melhorar as referências pro meu designer, dá certo? Adianta? Ou será que eu contrato outra pessoa? Aí ela fica pensando nisso. Ela fala assim, mas eu já acho que pago tão caro, uma pessoa melhor deve ser mais caro ainda. No próximo lançamento, ou melhor, vou tirar um print aqui. No próximo lançamento, eu coloco essas referências. Ok, tá, eu aprofundei aqui. Não tem problema você supor dores mais profundas aqui. Não tem problema nenhum. Faça isso, tá? Isso é importante. E você faz esse exercício quantas vezes você puder até esgotar as possibilidades. O que você está fazendo aqui? Você está criando um arsenal de problemas reais que essa pessoa enfrenta. E se você conseguir fazer isso, esse exercício, tirar assim, que sejam três dores mais profundas. A partir de uma única dor, se você tiver listado 10 dores, no mínimo 25, 30 dores profundas você já vai ter, tá? O que eu fiz aqui? Nada mais nada menos do que identifiquei problemas da minha audiência, consegui enxergar como ela pensa o mundo, consegui espremer um pouco dos problemas que ela enfrenta. Mas eu já conheço muito desse público. Eu sei muito o que acontece ali nos bastidores, eu sei quais são os problemas, como que essa pessoa vive. Eu consigo pensar através da mente dela. Mas se você não conseguir fazer isso, eu tenho uma técnica que pode te ajudar, que eu chamo isso aqui de matriz de cliente ideal. Você pode dar o nome que você quiser, existem outros nomes aí. Que nada mais é do que usar uma tabelinha como essa aqui. Essa tabelinha, ela ajuda você a destrinchar um pouco mais as dores dessa audiência. Então aqui a gente está falando de audiência. Escolher uma audiência com um problema, entender os problemas dela, para a gente conseguir entender o que eu preciso falar para que ela goste de mim, ou o que eu preciso falar para que ela veja valor naquilo que eu estou falando. Então é diferente. Quando você vê uma dor, você fala, caraca, eu vivo isso aqui no meu dia a dia, e você vai ver um pouco mais sobre aquilo do que quando você vê uma dor genérica que todo mundo está falando a mesma coisa. Então o que você pode fazer? Assim que você tiver essa audiência em mente, esse grupo de público em mente, você pode fazer um exercício de anotar aqui fatos, problemas, impacto, causa, raiz, emoção e futuro / solução que essa pessoa tem, vive, etc. Vai viver. E aí você começa, eu vou fazer algo muito rápido aqui, pode ser que não seja o mais perfeito, mas só para você entender a dinâmica. Vamos listar fatos. E fatos, assim, são coisas que realmente acontecem, que essa pessoa vive, que ela faz. Tá? Vamos listar fatos. Fatos do público criador de curso, infoprodutor, sei lá. Um fato dolorido, e aí você pode tentar pensar em dores, não precisam ser tão profundas e boas aqui, mas é importante que elas não sejam genéricas. Nós vamos pensar um fato que essa audiência, no caso esses infoprodutores aí, donos de infoproduto, vivem no dia a dia. Olha, eles lançam todos os meses, ou ao menos cada 2 meses, mas tem produtos rodando. Beleza. Quais são os problemas por trás desse fato, né? Quais são os problemas que podem estar por trás disso? Olha, são inúmeros, mas vamos citar pelo menos um aqui. Eles precisam, ou melhor, ela não tem tanta velocidade na criação e validação de testes de criativo, página, etc. Porque tem muito volume. Beleza, eu falei que não poderia não ser a melhor coisa, tá? Qual que é o impacto disso, no final das contas? Ela perde dinheiro, porque se tivesse velocidade nos testes AB,
E aqui eu tô fazendo um caminho, uma metodologia aqui para conseguir extrair de uma melhor forma essas dores. Ela perde dinheiro, porque se tivesse velocidade nos testes AB, com certeza venderia mais investindo o mesmo tanto. Mas perder horas, dias, é perder dinheiro. Qual que é a causa raiz disso? Ela tenta economizar no design porque acha que é ínfimo, acha que o que manda é a copy, tráfego, etc. Mas, na verdade, ela precisa de uma boa operação de design com pessoas dispostas. Pronto. Beleza, essa é a causa raiz. Ela não tá investindo tanto porque ela acha que não precisa, o resto já resolve e tal. E qual que é a emoção? O que ele ou ela pensa quando tá frustrado? Putz, eu coloco assim, porque é o que eu pensaria, né? Putz, não sei quanto dinheiro já deixei de ganhar por não poder testar criativos, páginas, etc. E você pode ir listando aqui. E o futuro? O que vai resolver esse problema dessa pessoa, né? Ter designers que entendem da necessidade, foi com 2 Cs aqui, mas beleza, da necessidade de velocidade para performance e como isso impacta no faturamento no fim do mês. Beleza, aqui eu fiz um negócio muito superficial, você pode detalhar muito mais, e o ideal é que você faça várias dessa aqui. Começa colocando vários fatos, tá? E depois vai filtrando e vai desenhando isso pelos melhores. Cara, isso aqui, de verdade mesmo, tá? Isso aqui já te dá uma enxurrada de possibilidades. Tipo, olha o que a gente fez aqui. Querendo ou não, a partir daqui podem surgir conteúdos. E conteúdos que falam com os problemas reais que esse público enfrenta. Então, se eu quiser falar com esse público, eu posso pegar, por exemplo, a emoção, o que ela pensa, colocar isso na capa de um conteúdo. A gente vai ter momento para falar disso depois, tá? Falar disso na capa e desenvolver esse assunto. Porque eu vou estar falando de uma coisa que ela vive. E eu vou fazendo testes a partir disso, testando cada fato aqui, e isso aqui vai me ajudando a cada vez mais fazer um exercício de, melhor assim, né? De aprofundamento no problema que esse público enfrenta. E por aí vai, tá? Então, vamos resumir. É muito importante que você conheça muito bem os problemas da sua audiência. É muito importante que você conheça muito a sua audiência e dedique a maior parte do tempo para entender e compreender ela. Você pode fazer isso pesquisando por concorrentes diretos, ou seja, que falam com a mesma audiência, concorrentes indiretos, concorrentes diretos que vendem o mesmo que você para a mesma audiência, ou concorrentes indiretos, que vendem outras soluções para a mesma audiência. Você pode pesquisar por esses concorrentes, você pode olhar, conhecer, consumir conteúdo dessa audiência, você pode conversar, perguntar para essas pessoas. Então, gaste tempo aqui. Você investir tempo em conhecer o público que você atende vai ser essencial, porque fazendo isso você consegue ir munindo o seu cérebro, um Notion, um Figma, o que é que seja, de informações sobre essa audiência. Informação é ouro para a criação de conteúdo. Quanto mais coisa você sabe sobre ela, quanto mais você entende da dor dela, mais fácil é de vender e conversar com essa pessoa, tá? Então, esse foi o primeiro episódio para você entender um pouco da importância da audiência na criação de conteúdo. Não é só saber o público para você saber para quem você produz, mas é muito mais do que isso. Você conhecer muito bem o público vai te dar munição suficiente para essa pessoa falar: meu Deus, ele me entende. E a partir daqui a gente vai começar a destrinchar aí para a parte mais prática de como criar conteúdo então para esse público, como escrever para esse público, né? O que eu falo, como que eu falo para esse público, né? Eu faço carrossel, eu faço reels, eu faço vídeo pro YouTube. Desculpa a qualidade da câmera, tá? Eu tô gravando aqui pela câmera do computador, então como tava pequenininha, tá me incomodando. Agora que tá grande, fica um pouco pior. Mas a gente vai destrinchar a partir de agora, tá? Então, se você já achou que isso aqui mudou alguma coisa aí, você tá interessado no resto dessa saga, desses episódios aí, comenta pra eu saber, tá? Isso é muito importante, porque daí eu sei se eu continuo ou não continuo. A gente vai aprofundar cada vez mais, depois isso aqui vai virar uma playlist, beleza? Se inscreve no canal e te vejo já no próximo vídeo. Ó, bati no microfone.